Gênesis 17, no verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Quando as trevas morais começaram a se agravar ao longo dos séculos após o dilúvio, Deus chamou Abrão e planejou, por meio do seu servo fiel, estabelecer um povo a quem pudesse confiar o plano da salvação. Deus estabelece com Abrão e sua posteridade uma aliança. Gênesis 15 e o verso 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor Jeová, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. No domingo, a lição da escola sabatina tratou do tema do nome de Deus e seu significado. Os nomes nos tempos bíblicos sempre tinham grande importância. Ao entrar em aliança com Abrão, Deus se deu a conhecer pelo nome de Yahweh, YHWH, impresso no Antigo Testamento como Senhor, em letras maiúsculas, e pronunciado em português, além de Yahweh, como também Javé e Jeová. Esse nome aparece 6.828 vezes no Antigo Testamento, o tetagrama YHWH, e significaria o eterno, o que existe por si mesmo, etc., já que vem do verbo hayar, ser, verbo ser. Os atributos divinos estão enfatizados em seu nome. Mostram o Deus da Bíblia como o Deus vivo, a fonte da vida, em contraste com os falsos deuses, deuses que ainda existem em nossa cultura moderna, deuses de pedra, de gesso, de barro, e deuses, por que não dizer assim, do cinema. Deus explicou o significado do seu nome no capítulo 3 de Êxodo. Êxodo 3, verso 14. Eu sou o que sou. Significa a realidade da existência incondicional de Deus, sugerindo também seu domínio sobre o passado, presente e futuro. Este nome, YHWH, Yahweh, também é um título da Trindade. Em Êxodo 3, por exemplo, quem aparece a Moisés é Jesus, o próprio Jesus no livro de João. Fazendo referência a essa passagem, ele se proclama o grande eu sou. E em Salmos 45, versos 6 e 7, o próprio Deus Pai chama seu filho de Yahweh, ou Jeová. Voltando ao chamado de Abrão, ao Deus se identificar como aquele que tirou Abrão de Ur dos Caldeus, refere-se ao anúncio da aliança em Gênesis 12, dos versos 1 ao 3. Yahweh é o nome pessoal de Deus, e ele desejava que Abrão conhecesse seu nome, pois seu nome revela aspectos de sua identidade, natureza pessoal e caráter. E com esse conhecimento nós podemos confiar em Deus. Salmos 9, versos 10 e Salmos 91, verso 14. O mais importante é conhecer a Deus tendo experiência com Ele. Conhecer o nome de Deus não é saber pronunciar o seu nome, mas conhecer de forma a confiar nele. Gênesis 17, do verso 1 ao 6. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor Jeová e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações e reis procederão de ti.
Nessa passagem, o seu Deus aparece a Abrão como sendo todo-poderoso, El Shaddai, El Deus Shaddai, o Todo-Poderoso. No momento em que Abrão estava com uma idade bastante avançada, Deus o conforta e garante a sua aliança com Abrão. É confortante, consolador, sabermos que o nosso Deus é todo-poderoso. Podemos confiar nele e descansarmos em suas promessas. Outra forma de Deus aumentar a fé de Abrão foi mudando-lhe o nome. Abrão, pai excelso, para Abraão, pai de uma multidão. A mudança dos nomes era comum nos tempos bíblicos. Famosos exemplos foram de Jacó para Israel e os dos jovens hebreus em Daniel. Nesse último, a troca dos nomes tinha o intuito de fazer os jovens esquecerem suas origens e sua religião. Foi uma astúcia de Satanás. No caso de Jacó, foi Jesus quem mudou-lhe o nome de enganador para aquele que luta com Deus, devido ao fato da luta de Jacó pela bênção divina. Hoje, em nosso mundo atual, talvez não os nomes, mas os apelidos causam grande impacto na vida das pessoas e podem trazer impactos maléficos. Contudo, independentemente, nós como cristãos, lembremos que temos um nome que está acima de todo nome, pelo qual devemos zelar, honrar e glorificar em nosso viver e estilo de vida, e esse nome é Jesus. Eu sou de Jesus, você é de Jesus. E isso deve impactar nossas vidas tremendamente, para a honra e a glória de Deus. Na quarta-feira, etapas da aliança. Na primeira etapa, Gênesis 12, verso 1 e 2, Deus se aproxima de Abrão, dá-lhe uma ordem e lhe faz uma promessa. Vemos também que Abrão é agraciado pelo fato de ser a primeira figura importante na aliança da graça. Na ordem de Deus, foi necessária uma total prova de confiança de Abrão, sair para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Na promessa, embora feita especificamente aos descendentes de Abrão, inclui também toda a humanidade. Gálatas 3, versos 6 ao 9. É interessante que hoje no meio cristão, todos querem ser herdeiros da promessa, mas a maioria não quer obedecer e não obedecem a Deus. A segunda etapa da aliança de Deus a Abrão ocorre em Gênesis 15, do versos 7 ao 18. Ali novamente Deus aborda Abrão, chama-o à obediência num ritual solene, ritual esse que simboliza que os que entraram em aliança com Deus devem andar em obediência. E também temos nessa etapa a promessa divina, Gênesis 15, dos versos 13 ao 18. A terceira etapa da aliança ocorre em Gênesis 17, dos versos 1 ao 14, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, como já foi dito, ou de uma multidão. Nisso é ressaltado o desejo de Deus de salvar o maior número possível de pessoas. Gênesis 17, no verso 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Por pai de numerosas nações te constituí. Portanto, envolve judeus e gentios. Todo verdadeiro descendente de Abraão confiam em Jesus. Gálatas 3, versos 7 e 29. Nesta última etapa da aliança, Deus institui o ritual da circuncisão, que é um símbolo do coração convertido. Gênesis 18, verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor Jeová e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor Jeová faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus faz por nós aquilo que jamais poderemos fazer. Eis a graça divina. Deus escolheu Abraão para ensinar a justiça divina, o cumprimento das promessas estava vinculado à obediência de Abraão. O texto lido deixa claro: fé e obras.
A última frase desse verso deixa isso claro. Para que o Senhor Jeová faça ver sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A obediência nos mostra se queremos a salvação ou não. Nós somos salvos para isso, para obedecer a Deus. É a nossa resposta de amor, fé e obediência. A obediência nos mostra se queremos ser salvos ou não. E assim como Abraão, Deus continua chamando os homens. Não ouvimos a voz de Deus falando diretamente do céu, mas temos as impressões que o Espírito Santo dá em nossa mente e temos os ensinos de sua palavra. Somos chamados a abandonar o mundo e isso exige abnegação, dificuldades e sacrifício. Não se iluda, o caminho é estreito. Mas não há nada nessa vida melhor do que servir a Deus. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos nós. Amém.